Prezados colegas, bem-vindos a mais um módulo de dispneia, avaliação clínico-radiológica. Meu nome é Tarso Accorsi, sou médico, cardiologista, plantonista da unidade de primeiro atendimento do Hospital Israelita Albert Einstein. E eu e mais dois colegas radiologistas, à minha esquerda, Dr. Rodrigo Caruzuchatti, e à minha direita, Dr. Gustavo Teles, radiologistas aqui dessa mesma instituição, faremos um bate-papo interativo a respeito de avaliação do paciente com dispneia agudamente manifesta no serviço de emergência. Sabemos que a dispneia agudamente manifesta é um dos sintomas mais importantes a serem avaliados e discutidos numa situação de emergência. 3,5% dos atendimentos numa situação de emergência são com queixa de dispneia agudamente manifesta. E são várias as causas possíveis para esse sintoma. Temos um desafio diagnóstico muito grande, que é a rápida identificação da situação que está levando esse sintoma para pronto atendimento e pronta intervenção. Sabemos que a avaliação clínica, com anamnese e exame físico, e a avaliação eletrocardiográfica, como lembramos no módulo, alguns módulos anteriores, o eletrocardiograma faz parte do exame físico, frequentemente já não nos trazem um diagnóstico preciso. E aí precisamos levar em consideração a análise de alguns exames complementares. Entre esses exames, a radiografia de tórax, sem dúvida, é um dos exames mais solicitados e é um dos que mais podem trazer informações. Então, Dr. Rodrigo, sabemos que a dispneia é uma das causas mais comuns que fazem o paciente procurar agudamente o serviço de emergência. Existem várias causas para esse sintoma e podemos, de forma bem grosseira e didática, mas que isso nos auxilia na tomada de conduta beira-leito, dividir entre causas cardíacas e causas pulmonares. Como falamos, frequentemente a anamnese, exame físico e um eletro de duas derivações não nos permite chegar a uma conclusão diagnóstica. E aí abrimos mãos de alguns exames complementares, entre eles a radiografia de tórax. Gostaria que o senhor conversasse um pouquinho conosco que achados numa radiografia de tórax, que vantagens esse exame tem, que poderiam colaborar, por exemplo, para auxílio diagnóstico de causas cardíacas para a dispneia. A grande vantagem da radiografia de tórax na avaliação do paciente com dispneia é a disponibilidade do exame e a facilidade de se realizar uma radiografia de tórax em praticamente qualquer ambiente de atendimento de emergência. E pensando nas causas cardíacas de dispneia, a radiografia de tórax ela pode ser bastante útil, demonstrando então sinais que sejam fortemente sugestivas de uma descompensação cardíaca de um paciente cardiopata que tenha descompensado a sua cardiopatia de base. Pensando então num paciente com insuficiência cardíaca descompensada e que tenha se apresentado no pronto-socorro com edema pulmonar, a radiografia de tórax ela vai mostrar então os sinais característicos então, do edema pulmonar. Geralmente o que vai chamar a atenção de cara é o aumento da área cardíaca. Então a gente está diante de um paciente cardiopata de base e frequentemente na radiografia de tórax vai mostrar então o aumento do coração. Outros sinais que são bastante comuns nessa situação são a presença de derrame pleural bilateral, cujo volume pode variar desde um derrame bastante pequeno até um derrame moderado ou até mesmo volumoso. Com relação à avaliação do parênquima pulmonar, é bastante frequente nesses pacientes, embora seja um tanto quanto inespecífico, a percepção de uma trama pulmonar proeminente de forma difusa em todos os campos pulmonares e aquela característica bastante citada da chamada cefalização da trama pulmonar, em que a gente costuma perceber então os vasos pulmonares mais numerosos e até mesmo mais calibrosos nos campos superiores comparativamente aos campos pulmonares inferiores. Muito bem, em relação à sequência dos achados radiográficos num paciente com insuficiência cardíaca descompensada, a primeira alteração que costuma aparecer na radiografia de tórax é a acentuação da trama pulmonar, que pode ser difusa bilateralmente ou que pode predominar nos campos pulmonares superiores, a chamada cefalização da trama pulmonar. Conforme o paciente vai aumentando então o seu grau de descompensação cardíaca, o volume de líquido que extravasa do componente intravascular para o interstício pulmonar também aumenta,
E por conta disso, esse líquido extravasado ele se acumula ao redor dos vasos pulmonares. E assim como a gente tem essa acentuação da trama pulmonar, a gente tem também a perda da definição dos vasos pulmonares em função desse líquido extravasado que fica então acumulado ao redor dos vasos. O mesmo acontece com os hilos pulmonares, que num paciente com insuficiência cardíaca descompensada, eles se tornam proeminentes e mal definidos, borrados na radiografia de tórax. Seguindo então a sequência de achados radiográficos, outra alteração frequente nesses pacientes e que aparece ainda na fase de edema intersticial são as chamadas linhas septais ou as classicamente conhecidas como linhas B de Kerley, que são aquelas opacidades lineares periféricas, geralmente bilaterais e que costumam predominar nos campos pulmonares inferiores. Esse é um achado ainda da fase do edema intersticial, relativamente precoce, durante uma descompensação cardíaca. Habitualmente aquela linha pequena que encosta na pleura. Isso, esse é o aspecto característico da linha B de Kerley na radiografia de tórax, ou como a gente chama atualmente, a chamada linha septal. Então, de novo, esse paciente continua a progredir nessa descompensação cardíaca e esse extravasamento de líquido, que inicialmente acontece apenas para o interstício pulmonar, ele passa a acontecer então para os espaços alveolares e esse paciente começa a desenvolver então um preenchimento alveolar, que na radiografia de tórax se manifesta inicialmente como uma redução da transparência do parênquima, que de novo pode ser difusa, pode ser uma alteração mal definida, que seja difícil de ser percebida na radiografia, mas que conforme isso vai progredindo, os espaços alveolares vão se tornando cada vez mais preenchidos por edema. A gente começa então a ter na radiografia de tórax as opacidades alveolares propriamente ditas, com ou sem broncogramas aéreos, que num paciente com franco edema pulmonar costumam ser bilaterais, simétricas, geralmente com predomínio nas porções centrais dos pulmões, configurando então o clássico padrão de asa de borboleta. Esse sim, um achado altamente sugestivo de edema pulmonar, francamente estabelecido. Os achados vão se somando, né, André? Eles vão se somando, então a gente pode ter desde uma simples acentuação da trama pulmonar ou uma cefalização da trama pulmonar até um franco edema em asa de borboleta, conforme o grau de descompensação cardíaca vai se acentuando. A avaliação de cisuras traz algum auxílio? As cisuras elas se tornam evidentes também pelo extravasamento de líquido para o interstício, né? A gente tem um interstício subpleural que também pode sofrer um pouco com esse extravasamento de líquido, esse acúmulo de líquido no interstício pulmonar. Então, assim como a gente tem as linhas B de Kerley, as linhas septais, a gente pode também ter as cisuras interlobares proeminentes, né? O espessamento das cisuras, que nada mais é do que um acúmulo de líquido também nesse espaço subpleural. Perfeito. E continuando aquele raciocínio, Rodrigo, para facilitar a vida do clínico que está de plantão no serviço de emergência, se depara com um paciente com dispneia agudamente manifesta, faz a radiografia de tórax. Claro que ele tem dados de história, né, exame físico, eletro, mas que roteiro de interpretação você sugeriria para ele seguir para chegar a uma conclusão diagnóstica na radiografia? Porque na prática, a gente percebe que o colega que está de plantão na emergência está mais habituado a seguir um roteiro de interpretação de um eletrocardiograma do que de uma radiografia de tórax. E acho que os dois exames trazem informações absolutamente fundamentais. Então, como fazer o clínico, entre aspas, laudar uma radiografia de tórax como vocês fazem? Eu acho que uma primeira sugestão que eu posso dar para vocês clínicos avaliando uma radiografia de tórax sozinhos ali no pronto-socorro diante de um paciente com dispneia até esse momento a esclarecer, primeiramente é tentar fazer uma avaliação sucinta assim, se a radiografia ficou tecnicamente bem feita, né?
Então, avaliar se o paciente não ficou rodado na radiografia, quer dizer, isso pode ser visto pela posição das clavículas em relação aos processos espinhosos dos corpos vertebrais, né? Isso já ajuda bastante. Ver se o grau de inspiração foi pelo menos moderado, né? Então avaliar se a expansibilidade pulmonar é pelo menos satisfatória, né? Quantos espaços intercostais são considerados satisfatórios? Idealmente a gente trabalha com 6 espaços, 6 arcos costais anteriores, né? O sexto, a porção anterior da sexta costela, projetando-se assim, geralmente na cúpula diafragmática, né? Então, se você está diante de uma radiografia que você consegue contar, então, 6 arcos costais, a porção anterior da sexta costela em cima da cúpula diafragmática, essa radiografia ela foi feita com uma inspiração satisfatória. Qualquer cúpula, né? Seja direita ou esquerda. Geralmente isso vai ser igual de um lado e de outro, né? Então, uma vez que você faça assim, uma análise sucinta técnica da radiografia, eu acho que o primeiro, então, é você... o que ajuda bastante assim no sentido de se pensar no diagnóstico de congestão pulmonar é você tentar fazer uma avaliação do coração, quer dizer, se você tem uma radiografia que foi feita com um grau de inspiração satisfatório, por mais que ela tenha sido feita na incidência anteroposterior e você tem uma área cardíaca que chame muito a atenção na radiografia, isso também já vai te deixar esse alerta no sentido de você poder estar diante de um paciente com insuficiência cardíaca, né? Depois, então, você pode prestar atenção na questão da trama pulmonar, se ela está muito evidente ou se ela não chama atenção, né? A questão da cefalização da trama seria, então, assim, a primeira coisa a ser avaliada. Você pode procurar ativamente as linhas septais, as linhas Benikelly, né? Na periferia do pulmão, geralmente nos campos inferiores, tocando a pleura. Aproveitando que você vai estar ali olhando as bases pulmonares, você olha para os seios costofrênicos, vê se eles estão obliterados ou não. Se você tem um sinal do menisco, então mostrando aí claramente que esse paciente tem um derrame pleural, né? E por fim você vai avaliar a transparência do parênquima e ver se esse paciente tem opacidades alveolares assim francamente estabelecidas e aquela questão da simetria da alteração, do predomínio medular nas regiões perihilares. No paciente que desenvolve edema alveolar, francamente. Acho que nós tivemos aqui uma exposição bem clara do Dr. Rodrigo a respeito dos achados radiográficos extremamente sugestivos de congestão pulmonar de causa cardíaca, né? E nós conversamos no começo do módulo que existem limitações de história, exame físico e de eletrocardiograma que nos permitem frequentemente não chegar ao diagnóstico, né? E uma das causas mais comuns de dispneia agudamente manifesta a insuficiência cardíaca exacerbada ou de início recente, e a radiografia de tórax, com esses achados que o Rodrigo falou, acaba sendo um exame absolutamente fundamental. Não é à toa que uma boa anamnese, um exame físico, um eletro, uma radiografia, praticamente 90-95% das vezes elucida a etiologia da dispneia. No entanto, existe um outro grande grupo de causas de dispneia. Então, por exemplo, se através da avaliação clínica e das dicas aqui que o Rodrigo deu, não tivermos esses achados, abre-se um leque de opções para possíveis causas pulmonares de dispneia aguda. Eu queria trocar uma ideia aqui com o Gustavo Teles. E, Gustavo, das causas pulmonares são várias, né? Então nós temos doenças de vias aéreas, asma, BPOC, doença vascular, né? Acho que aí caracterizada pelo tromboembolismo pulmonar, pneumotórax, né? Fibroses pulmonares, né? Outras doenças intersticiais, tumores de pulmão e doenças de pleura. Claro que é uma gama muito grande de achados e talvez uma das causas mais comuns de dispneia aguda no pronto-socorro sejam síndromes infecciosas, né? Então acho que vale a pena a gente pelo menos selecionar 3 grandes grupos: síndromes infecciosas, tromboembolismo pulmonar, que sempre é de difícil diagnóstico, né? E doença pulmonar obstrutiva crônica. Gostaria que você me falasse um pouquinho que achados de radiografia de tórax feita no serviço de emergência nos ajudaria a identificar infecção, tromboembolismo pulmonar e DPOC, dar dicas de que essa seria a causa da dispneia. Muito bem, Tasso, acho que super importante. Eu vou voltar um pouquinho aí, aproveitando o gancho que o Rodrigo fez, na avaliação da transparência pulmonar, né? Então,
ficar atento novamente a coisas como, por exemplo, o biotipo do paciente. O paciente mais obeso, né, tende a ter um pulmão mais branco, né, menor transparência, o paciente longilíneo, né, tem a maior incursão diafragmática, tende a ter um pulmão mais transparente, mais insuflado. Então, é importante a gente ficar atento a essas nuances, né? Então, primeira coisa, isso, vamos ver a transparência do pulmão, né? E isso não é uma coisa absoluta, né? A gente precisa olhar sempre simetria, né, entre os dois pulmões, né? Ver se tem alguma sobreposição, por exemplo, de artefatos externos ao paciente, né? Então, o DPOC, a gente vai ver geralmente uma grande hiperinsuflação pulmonar, né? Em casos leves de DPOC, o raio-x tende a ser normal, mas nos casos de DPOC exacerbado, né, ou aqueles avançados, a gente vai ver hiperinsuflação pulmonar. Eu queria lembrar que o diagnóstico de DPOC é com prova de função pulmonar. E a gente tem dados sugestivos dessa doença na radiografia, né? Acho que nenhum dado não apresenta uma alta sensibilidade. São dados específicos, né? São achados específicos. E quando encontramos esses achados, habitualmente se trata de uma doença pulmonar já em estadio avançado. Né? Por exemplo, além da hiperinsuflação pulmonar, no caso do enfisema, a gente tem uma pobreza da trama vascular, principalmente em campos superiores. Então, são sinais que vão realmente ali comprovar e sugerir esse diagnóstico. Então, a hipertransparência pulmonar. Ficar atento também, no caso da hipertransparência exacerbada e principalmente assimétrica, com pneumotórax. Então, tem o hábito de procurar se tem a linha delimitando a pleura, né, que caracterizaria um pneumotórax. Então, muito importante também ter esse diagnóstico em mente na busca ativa. E depois a gente vai ver o conjunto de alterações que aumentam a densidade pulmonar, as opacidades pulmonares, né? Então, geralmente, as doenças intersticiais, ou mesmo o edema, tende a ter uma alteração simétrica, né? Então, você vai ver nos dois pulmões de forma relativamente simétrica. As alterações infecciosas e mesmo os infartos pulmonares tendem a ter alterações assimétricas. Então, você vai ver uma alteração em um pulmão sem uma correspondência do outro lado. Então, muito importante. Em relação à infecção, que eu acho que talvez seja o grande diagnóstico ali, ou mais comum no PA, nessas radiografias, a gente vai ter alguns padrões aí, e a radiografia diferencia dois padrões de forma mais clara. Um é o padrão lobar, esse geralmente não vai haver dúvida, você vai ter uma consolidação parenquimatosa, uma opacidade homogênea, com brocogramas aéreos, bem delimitados, as fissuras interlobares costumam delimitar a alteração, e esse é um padrão, não é específico de uma pneumonia, né, de alguns tumores também podem se manifestar, mas em vigência de um quadro clínico agudo, né, você tem que correlacionar com os dados clínicos e realmente a gente pode sugerir esse diagnóstico. No caso da broncopneumonia, às vezes as alterações são mais sutis, né, então nem sempre espere aquela opacidade homogênea, com brocogramas aéreos, pode ser uma opacidade sutil, né, existem algumas regiões do pulmão que elas são mais difíceis de ver, na região retrocardíaca, né, junto do diafragma. Então, nas opacidades broncopneumônicas, também ficar atento a assimetrias, né, a diferenças de densidades e em algumas situações, por exemplo, na broncopneumonia aspirativa, você pode ter até um padrão um pouco simétrico, e aí classicamente nas bases pulmonares. Fiquem atentos também à questão do derrame pleural, né, assimétrico, né. E em relação ao infarto pulmonar, em relação ao tromboembolismo pulmonar, a gente precisa ficar atento aí realmente ao papel da radiografia, né? É um exame que você não tem boa sensibilidade, não tem boa especificidade, né? Existem alguns sinais aí que são descritos que poderiam ajudar nesse diagnóstico, né? Como, por exemplo, a opacidade cuneiforme periférica, sugestivo de infarto, o aumento do calibre da artéria pulmonar de forma assimétrica, oligoemia. São sinais sutis, são sinais difíceis às vezes de você avaliar, principalmente no paciente que está com um posicionamento inadequado. Então, em linhas gerais, o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar pelo raio-x é muito difícil. O papel do raio-x é você descartar outras alterações. Então, descartar um pneumotórax, descartar uma congestão, um edema pulmonar agudo, né, um derrame pleural volumoso. E realmente, se você identificar um paciente que tem pouco sinal clínico, com opacidade periférica, cuneiforme, aí sim prosseguir a investigação com alguns exames mais específicos, por exemplo, a tomografia voltada aí com um protocolo específico de tromboembolismo pulmonar. Acho que algumas keywords, né, que o Gustavo falou. Então, a primeira é que, na ausência de critérios que sugiram congestão de causa cardíaca, que o Rodrigo explicitou bem, o fato de se encontrar alterações unilaterais assimétricas já dá uma dica de causa pulmonar, né? Entre elas, principalmente achados aí sugestivos de infecção. Os achados
de hiperinsuflação e alteração do arcabouço aí pulmonar, sugestivos de doença pulmonar obstrutiva, né? Que a linha do pneumotórax e a baixa sensibilidade e especificidade da radiografia para diagnóstico do tromboembolismo pulmonar. Alguma outra dica a gente pode extrair da radiografia que nos sugira a causa pulmonar de outras doenças? Eu acho que, em linhas gerais, esses são os principais diagnósticos. Assim, no pronto-socorro, claro que tem uma variedade de alterações. Uma coisa importante também é a gente ter, nem sempre é disponível, mas aqui eu reforço a necessidade de olhar exames anteriores do paciente. Hoje em dia já tem serviço de pronto-atendimento que você dispõe de um arquivo digital das imagens. Porque muitas vezes os pacientes já têm doenças pré-existentes, o paciente já é um DPOC, ou o paciente já tem bronquiectasias, né? Ou o paciente já tem, por exemplo, um tumor de pulmão que simula a infecção. Então, o aparecimento de opacidades novas, né? O aparecimento ou mudança rápida de um padrão de opacidade, né? Então, também olhar na linha do tempo a radiografia de tórax, né? Não só estática. Então, vai uma dica aí, ou então, às vezes o paciente traz com ele uma radiografia, ou se você tiver disponível no sistema digital, a mudança do padrão ou o aparecimento de algumas opacidades, isso é fundamental. Ficou claro com a explicação que vocês deram, o que é um padrão alveolar, né? Uhum. E quando o radiologista fala, isso é uma informação para o clínico, né? Então voltada para o clínico que está ali na emergência. Quando o radiologista fala, existe aqui um achado compatível com um padrão intersticial. O que vocês viram? Né? Que achado vocês encontraram e descrevem assim? Muito bem. O principal, assim, no contexto de, por exemplo, de infecção, falar que um padrão intersticial numa suspeita de infecção simula muitas vezes até uma alteração de congestão, por exemplo, é uma acentuação da trama vasobronquial. Geralmente não tem aquele padrão que o Rodrigo comentou da cefalização, geralmente é uma situação mais difusa ou até um pouco assimétrica, né? Na maioria das vezes, na verdade, o padrão que a gente considera intersticial na radiografia é uma doença de via aérea, por exemplo, uma bronquite, uma bronquiolite. Então, o que a gente quer dizer existe uma alteração difusa do parênquima, mas sem um foco, né? Sem uma alteração focal definida, né? Então, na maioria das vezes, o paciente tem uma bronquite, uma bronquiolite, né? Ou até um pouquinho de opacidade ali peribrônquica que não foi definida na radiografia, né? Mas é um padrão difuso, de uma alteração difusa, sem focos definidos e na maioria das vezes, num contexto infeccioso, você pode tentar, talvez, associar isso a um quadro mais viral, um quadro mais de etiologia bacteriana atípica, mas nem sempre isso acontece. Isso é só uma suposição assim grosseira. Mas às vezes a gente não vê um foco alveolar. Então é uma alteração difusa, existe uma alteração, mas não tem um foco alveolar. Do ponto de vista de prática médica diária, é difícil de você inferir um agente etiológico apenas pelo achado radiográfico. Uhum. Né? Claro que abrem-se leques de opções, mas o diagnóstico acaba sendo com outras avaliações ou mesmo um tratamento empírico. Queria só aproveitar o gancho dessa rápida discussão que a gente vai terminar aqui. Fizemos aqui um brainstorm de que dados, né, a radiografia de tórax pode nos dar, que nos auxilia a realização de diagnóstico à beira-leito, mas queria fazer duas perguntas. Vou começar aqui com o Rodrigo rapidinho. Rodrigo, que alterações que o idoso tem que são habituais da senescência? Quer dizer, altera-se, né, a radiografia de tórax, o idoso, principalmente o extremo idoso, né, apresenta algumas alterações que mudam a sua radiografia e que isso pode fazer com que a gente interprete erroneamente esses achados. Então, que dicas ali que você poderia nos dar em relação à radiografia de idoso? Que achados são habituais, né, nessa população? Eu acho que, primeiramente, o que é muito comum nessa faixa etária são as alterações do arcabouço torácico, né, propriamente. Então, o simples fato aí dos idosos ao longo de suas vidas aí desenvolverem alterações degenerativas na coluna torácica, né, mudarem, quer dizer, você tem uma acentuação da cifose fisiológica, né, e isso já pode, por exemplo, confundir você na avaliação da radiografia no sentido do paciente eventualmente ser hiperinsuflado, né, quer dizer, o paciente acentua a cifose fisiológica, o diâmetro anteroposterior do tórax ele pode aumentar. E se você tiver com uma radiografia numa incidência lateral, por exemplo, você pode achar que aquele aumento do espaço retroesternal, esse aumento do diâmetro anteroposterior do tórax é por conta de uma hiperinsuflação, quando na verdade é só por uma mudança uma alteração do arcabouço torácico normal da idade, né?
Uma outra coisa que também é bastante frequente nessa faixa etária quer dizer, esses pacientes eles tendem a apresentar os vasos mediastinais mais calibrosos, quer dizer, o calibre tanto da aorta quanto dos vasos supraórticos, né? Ele aumenta com a idade, sem que necessariamente isso represente uma doença, né? Uma alteração esperada para esse grupo etário, né? Então isso tende a tornar o mediastino desses pacientes aí mais alargado, entre aspas, né? Então, ainda mais num contexto aí de pronto atendimento, você vai fazer uma radiografia muitas vezes em antero posterior, um paciente acamado, juntando ainda com somando dificuldade. Você vai somando fatores que tendem a magnificar o mediastino, por exemplo, e você pode interpretar isso erroneamente como um aneurisma de aorta, ou de repente você pode pensar em uma dissecção de aorta, quando na verdade aquilo é uma somatória de questões técnicas com alterações normais da idade, né? Os brônquios também eles podem aumentar no decorrer aí da vida de um paciente, né? Então é normal que você tenha brônquios um pouco mais proeminentes, né, numa população mais idosa, né? E você tem que tomar cuidado para não, de repente, interpretar isso como fazendo parte de um quadro de doença pulmonar obstrutiva crônica ou de um paciente com bronquiectasias crônicas, né? Tudo isso é normal, então é preciso sempre contextualizar a imagem que você está vendo com todo o contexto clínico do paciente. Só para terminar essa discussão inicial, Gustavo, em relação à radiografia do obeso, né? Cada dia que passa sabemos que o obeso, principalmente o extremo obeso, apresenta grandes limitações de avaliação clínica e também numa radiografia. De forma simples e resumida, que dificuldades a gente tem na interpretação? Muito bem, o obeso costuma ter uma circulação pulmonar menor, então uma tendência a gente achar o pulmão hipoexpandido e isso realmente é mais comum nos idosos. E também por uma maior densidade no trajeto do raio-x, né? Então você tende a ter uma transparência menor do pulmão também. O pulmão fica mais branco em geral, né? Mas de forma difusa, né? E simétrica, né? Então você tem uma tendência a achar que o paciente, principalmente quando está feito em AP, paciente obeso, pouco respirado, você tem opacidades pulmonares. Então, de novo, assim, menor expansão pulmonar, né? Um aumento da densidade pulmonar em linhas gerais, mas sabendo que o paciente tem esse biotipo, né? Não achando assimetrias, né? E correlacionando com outros dados, a gente consegue associar esses achados somente ao biotipo do paciente, muitas vezes. Perfeito. Tivemos aqui uma bela discussão de achados radiográficos, tanto de causa cardíaca, de congestão, quanto de achados de causas pulmonares, que acho que vai nos ajudar e vai nos embasar, né, a tomada de decisão, facilitando, né, o diagnóstico e a tomada de decisão ao paciente que se apresenta com dispneia. Agora vamos discutir junto um caso clínico, um caso real da vida como ela é, atendido aqui no Hospital Israelita Albert Einstein, na unidade de primeiro atendimento. Eu vou expor o caso para vocês, vou dizer a nossa impressão clínica e depois os achados de exames de imagem. Primeiro a indicação desses exames, depois a discussão, né, desses achados e como isso nos ajudou a construir uma hipótese diagnóstica e facilitar o tratamento do paciente.